Hoje estamos aqui no Botânico das Asas para gravar mais uma parte do livro O Maravilhoso e Bom Deus. Estamos no capítulo 7, segundo dia desse capítulo. Esse capítulo ele está falando sobre a morte e ressurreição de Jesus. Por que Jesus teve que morrer na cruz? Não poderia ter sido outro tipo de morte? Por que deveria ser a cruz? Estamos falando sobre isso nesse capítulo. O Senhor morreu naquela cruz para mostrar que os nossos pecados estavam sendo levados por Ele. Ele morreu por mim e por você e redimiu os nossos pecados. Deus, Ele não suporta e Ele não tolera o pecado. Por isso que Jesus veio a esse mundo, para nos mostrar que podemos sim nos afastar do pecado, podemos sim nos aproximar de Deus. Vamos à leitura de hoje. Se você ainda não curtiu, não compartilhou e não se inscreveu, vai lá, curta, compartilha e se inscreva no nosso canal do YouTube, @aurileitura. O tema de hoje é o risco de não ser correspondido no amor. Deus, que é completamente livre, escolheu voluntariamente entrar em nosso mundo como uma criança vulnerável e suportar insultos, tortura e execução como um adulto. Deus não precisava fazer isso. Se Atanásio está certo em dizer que o único modo de resolver o problema humano, a corrupção, a separação de Deus, a perda da imagem de Deus, era o próprio Deus interferir, isso ainda não significa que Deus precisava fazer isso. Não há nada que tenha obrigado Deus a nos salvar dessa forma. Ao decidir salvar-nos dessa maneira, Deus arriscou ter seu amor não correspondido. O que aconteceria se os seres humanos tivessem rejeitado seu amor? João nos diz: aquele que é a palavra estava no mundo e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. João 1, 10 e 11. Essa é uma passagem poderosa, porque contém várias verdades essenciais. Primeiro, o mundo foi feito por intermédio dele. Deus criou o mundo por meio de Jesus e Jesus continua a manter o mundo inteiro coeso. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênio de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Colossenses 1, 15 ao 17. Segundo ele, estava no mundo. Deus escolheu livremente entrar em nosso mundo, respirar nosso ar e submeter-se a toda dor e a todo sofrimento na vida humana. Terceiro, o mundo não reconhece. A glória da segunda pessoa da Trindade estava oculta. Deus fez isso por meio da extrema humildade e, finalmente, os seus não o receberam. O amor não correspondido talvez seja uma das mais dolorosas experiências humanas. Amar alguém e não ser amado em retribuição representa uma mágoa profunda, uma dor excruciante. Deus experimentou a dor do amor não correspondido. Algumas pessoas contestam a ideia de que Deus poderia ter sentido dor.
ou sentir qualquer coisa que fosse. A narrativa dessa pessoa nos informa que Deus é impassível, o que significa que ele não pode comover-se. Essa narrativa parece proteger o poder de Deus. No entanto, se Deus ama os outros, Deus tanto amou o mundo, João 3,16, ele necessariamente também sente a dor do amor não correspondido. Venho observando que as pessoas que têm dificuldades de acreditar que Deus poderia sentir dor ou alegria, também têm dificuldade de acreditar que Jesus poderia sentir dor ou incerteza, ou até mesmo alegria. Jesus ria. Em algumas ocasiões, ele se sentiu inconveniente. Alguma vez teve seus sentimentos feridos? As Escrituras declaram que Jesus experimentou a vida humana em sua plenitude. Então, suspeito que ele sentiu todas essas coisas. Meu amigo Rick escreveu certa vez uma bela canção sobre Jesus, intitulada Um Garoto Como Eu, Um Homem Como Eu, na canção. Ele questiona se Jesus, quando criança, sentia as mesmas coisas que sentimos. O Senhor cresceu com fome. O Senhor cresceu rápido. As meninas riam quando o Senhor passava. O Senhor ficava querendo saber por que elas riam. O Senhor brincava com um cachorro e lambia seu focinho. O Senhor brincava de espirrar água com uma mangueira. O Senhor fazia anjos com a neve no inverno. O Senhor ficava com medo ao brincar de esconde-esconde. O Senhor tentava não chorar quando arranhava o joelho. O Senhor pulava entre as pedras de um lago tranquilo. Rick, certo dia, me contou que sua linha favorita nessa canção é a que fala sobre fazer anjos de neve. Por quê? Ele disse: acho lindo imaginar aquele que criou os anjos como um pequeno menino criando anjos como a neve. Creio que temos dificuldade com os sentimentos de alegria e dor de Deus, porque acreditamos que eles estão abaixo da natureza poderosa de Deus. Sendo vulneráveis, pensamos, parecemos fracos, mas talvez isso não seja verdade. Talvez a vulnerabilidade seja a verdadeira força. Talvez sacrificar a si mesmo pelo bem de outra pessoa não seja um sinal de fraqueza, mas o maior poder que o mundo já conheceu. Não existe amor maior. A questão, por que Deus fez isso por nós quando não o merecíamos, ainda precisa ser considerada. Edward explica por que o Pai determinou a crucificação. Poderia alguém sugerir que a resposta é que a natureza humana é feita à imagem do próprio Deus. A lei do grão de trigo reflete a verdadeira natureza de Deus. A glória de Deus reside em dar-se a si mesmo. Os membros do corpo de Cristo, então, compartilham a vida do cabeça, o qual carrega uma coroa de glória, que é também uma coroa de espinho. No coração do universo reside este único princípio. O autossacrifício é o ato mais sublime. O grão precisa morrer para dar vida. O cosmo reflete a natureza do Deus que o criou. Jesus disse: ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. João 15:13. Entregar-se a si mesmo é algo que se parece com fraqueza. No entanto, é um aspecto de amor. Em 1 Coríntios 13, 4, 5, lemos: o amor é paciente. O amor
é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses. Muitos de nós convivemos com a falsa narrativa de que a força se encontra na dominação e no controle. Essas, porém, não são as formas mais elevadas de poder. O poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. 2 Coríntios 12:9. O poder da semente emerge apenas quando a semente morre. O poder de Deus é demonstrado mais claramente na cruz. Deus, Filho, entra em nosso mundo na mais inferior de todas as condições. Vive uma vida absolutamente comum durante 30 anos. Experimenta o que nós também experimentamos. Mostra seu Pai ao mundo por meio de seu ensino e de sua vida. E então, voluntariamente, realiza o sacrifício definitivo. Entrega a sua vida pelo mundo inteiro. O Cordeiro de Deus, tirando o pecado do mundo. Eu me sacrificarei por seu bem. É o sentimento de Deus. E nós, em nossos pequenos momentos de sacrifício, sentimos algo do que Deus sente: liberdade, libertação, regozijo, propósito, significado, mesmo que apenas por uns poucos momentos. E aí, tem aprendido? Você tem conseguido entender o tamanho do sacrifício de Jesus, o tamanho do sacrifício dele por mim e por você? Nós não somos merecedores, nunca seremos, somos pecadores. Nunca se esqueça disso. Não tem ninguém aqui nessa terra que possa dizer: eu não tenho pecado, pois todos nós já nascemos em pecado. Todos nós somos considerados pecadores. Não tem ninguém assim que possa dizer: eu sou santo ou eu sou mais santo que você. Não, porque não existe pecadinho nem pecadão. Pecado é pecado, independentemente de como seja, é pecado. Então, vamos a cada dia nos santificar, procurar parecer com o Senhor. Que possamos a cada dia entender que Deus é santo e Ele deseja que sejamos santos, que Jesus veio a esse mundo como uma criança. Ele nasceu, Ele cresceu, Ele passou por muitas dificuldades, Ele trabalhou. Por isso a importância do trabalho. Deus valoriza o trabalho, como Ele valoriza a família, como o Senhor veio à terra e valorizou a mãe, valorizou o pai. Ele também entende que precisamos valorizar a nossa família, valorizar nossos pais, nossos irmãos, valorizar o nosso trabalho. Então, não rejeite aquilo que o Senhor te deu. Não rejeite aquilo que o Senhor tem preparado para você e para a sua casa. Vamos orar para agradecer ao Senhor por mais um dia de leitura, mas não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever. Entenda que quando você compartilha, outras pessoas são alcançadas por essa leitura. Outras pessoas alcançam a misericórdia do Senhor através da sua vida. Então, compartilhe. Vamos orar para agradecer ao Senhor. Senhor, muito obrigada por esse dia. Obrigada, Senhor, porque a cada dia entendemos, Pai, a importância do seu sacrifício naquela cruz. Te agradeço por ter morrido por mim e por meus pecados. Continua me ajudando a entender, a valorizar a minha família. Abençoa, Senhor, a minha casa e a minha vida. Abençoa a vida de cada um que tem acompanhado comigo esta leitura. Abençoa a sua casa e a sua família. Em nome de Jesus. Amém e amém. Tchau. Até o próximo dia de leitura.